Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a sua vida. Vou ser bem rápido aqui, bem breve. Se você toma a leitura de Atos 28, a Bíblia diz que Paulo ele vai chegar numa ilha chamada Malta. Só que por que Paulo foi parar nessa ilha chamada Malta? Porque você pega para ler o capítulo anterior, a Bíblia diz que Paulo tinha passado por temporal por causa do centurião Júlio. A Bíblia diz que o centurião Júlio não deu ouvido para Paulo, quando Paulo disse assim: irmãos, vejo que a nossa viagem está demorada e vejo que também vai se aproximar um grande temporal, não vamos ir. Você vai ver que Paulo ele dá uma ordem para não partir. Paulo dá uma advertência para não partir. Só que a Bíblia diz que o centurião, em vez de ouvir as palavras de Paulo, confiou no dono do navio e no piloto e não acreditou nas palavras de Paulo. Aí você vai ver que eles foram para o mar. Por mais que Paulo advertiu, o centurião não quis dar ouvido. Resumindo, aí você vai ver que quando ele está a bordo já no mar, a Bíblia diz que levanta o temporal e começa a chicotear o barco, as ondas começam a açoitar o barco, e a Bíblia diz que o barco foi despedaçado, tiveram que lançar fora a armação do barco, tiveram que jogar fora os mantimentos. Por quê? Porque tudo isso, porque eles não quis dar ouvido para a palavra que Paulo tinha dito para eles. Paulo advertiu eles, Paulo falou: não vamos partir, vamos ficar, só que eles não quis dar ouvido. Aí você vê que eles passam por temporal, tiveram que fazer tudo, perderam tudo, porque não quis dar credibilidade para Paulo. Você vai ver que o navio ele é despedaçado, e após o navio ser despedaçado, você vai ver que o centurião ele vai dar algumas ordens para os prisioneiros que soubessem nadar, se lançasse e fosse nadando até a ilha. Alguns chegou na ilha em pedaço de navio, pendurado em madeiras, os que não sabiam nadar. Aí resumindo, você vai ver que eles chegaram na ilha, todo mundo ali sem nada, despedaçado, que tinha perdido tudo. Você vai ver, escuta só, que eles chegaram ali na ilha sem nada, presta atenção, eles estão vindo de um temporal. Só que Paulo vai dizer, quando ele chegou na ilha, a Bíblia diz assim, olha, está escrito no 28, uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Olha o que Paulo falou, quando a gente chegou naquela ilha, os habitantes mostrou bondade para conosco. Por que os habitantes da ilha estão mostrando bondade com Paulo e com os demais? Porque, lembrando bem, eles estão vindo de um temporal, eles tinham enfrentado dificuldade, eles tinham perdido tudo. Aí quando eles pisaram na ilha, a primeira coisa que os habitantes da ilha fizeram é tratar Paulo com bondade. Por mais que não conheciam Paulo, por mais que não sabiam quem eles eram, a Bíblia diz que eles trataram Paulo com bondade. Porque o camarada tinha acabado de enfrentar temporal, tinha acabado de passar por dificuldade, então ele foi tratado ali com bondade. Por quê? Porque a gente tem que tratar com bondade quem está passando por dificuldade. Você está entendendo? Olha que negócio interessante. Paulo tinha enfrentado um temporal. Paulo tinha perdido os mantimentos. Paulo estava vindo de uma situação difícil. Tinha passado por temporal. Estava vindo de uma situação... Paulo já estava ali já cansado, né? Pelo que tinha passado. Já estava fadigado pelo que tinha passado. E você vai ver que Paulo estava sem nada, ele sem mantimento, sem nada. Só que ele tinha perdido tudo antes de chegar na ilha. Então ele chegou na ilha sem nada. Ele tinha perdido tudo no temporal. Aí você vai ver, quando ele chega na ilha, a primeira coisa que ele recebe é a bondade dos habitantes da ilha. Eu fiquei me perguntando, por que eles estão tratando Paulo com bondade? Porque Paulo está sem nada. Paulo tinha perdido tudo, está enfrentando um temporal. Então é isso que nós devemos fazer como igreja, é tratar com bondade quem realmente necessita. Você está entendendo? Se você pegar para ler a igreja de Atos, você vai ver, filho, que eles tratavam o povo assim. A Bíblia diz que eles tratavam uns aos outros com bondade. A Bíblia diz que os homens traziam tudo aos pés dos apóstolos e eles distribuíam conforme a necessidade de cada um, e nenhum deles tinha necessidade. Porque, filho, servir a Deus é se tratar com bondade, teu irmão. Escuta só, eles trataram Paulo com bondade. Só que uma coisa que eu acho interessante, você vai ver que Paulo, ele vai fazer uma fogueira ali, porque fazia frio e estava chovendo. Aí Paulo foi trazer o que é uma fogueira, Paulo foi se aquecer, porque Paulo estava vindo do mar. O interessante é que quando Paulo foi se aquecer ali numa fogueira, ele foi pegar um graveto. E a Bíblia diz que tinha uma víbora que fugia do calor do fogo, prendeu na mão de Paulo. Quando os homens viram aquela víbora na mão de Paulo, a Bíblia diz que eles pensaram assim: esse homem com certeza é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Então percebe que eles falam: pera, esse camarada conseguiu viver o mar, passou pelo mar e não morreu. Aí chega aqui uma cobra, pega ele, na mão dele, uma cobra venenosa, picou ele. Esse camarada só pode ser um assassino. A justiça não está deixando esse homem viver. Só que a Bíblia diz que Paulo, por mais que a cobra pegou na mão dele, picou a mão dele, porque a Bíblia diz que a cobra picou a mão dele, a Bíblia diz que quando os homens viram que a cobra pegou a mão de Paulo, Paulo vai sacudir a víbora e jogar onde? No fogo. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda, a Bíblia fala que a cobra fugia do calor do fogo. No capítulo no versículo número 3, vai falar que Paulo juntando um monte de graveto,
Quando colocava no fogo, uma víbora fugindo do calor prendeu-se nas suas mãos. Então percebe que a víbora fugindo do calor prendeu na mão de Paulo. Percebe um detalhe, a cobra está fugindo do fogo. Só que quando ela pega Paulo pela mão, a Bíblia diz que Paulo vai sacudir ela e jogar onde? No fogo. Então percebe, o fogo que a cobra fugia é o fogo que ela cai. Agora, por que a cobra está fugindo do fogo? Quem simboliza a cobra na Bíblia? O diabo. Porque João vai dizer, lá em Apocalipse 12, eu vi a serpente chamada diabo. Então percebe que a serpente simboliza aqui o diabo. Então percebe, o inimigo sabe que o lago de fogo é para ele. Então percebe um detalhe, Paulo está mostrando, não adianta fugir do fogo, seu lugar é fogo. Filho, a Bíblia diz que o inferno, Jesus disse, né? É Jesus que falou, que o inferno é para o diabo e seus demônios. O lago de fogo é para ele sabe que o lago de fogo é para ele. Por isso quando Paulo pegou a víbora, Paulo falou o quê? Não adianta você fugir do fogo, o fogo é para você. Filho, o fogo é para o diabo, filho. Tá determinado que o fogo é para ele. Ele não tem mais salvação, filho. Para ele não tem mais como, filho. Está determinado. Tanto é que ele sabe que está determinado. Vou te provar. Quem é que lembra lá em Mateus, quando Jesus chega na região de Gadara? Você vai ver que Marcos conta, só que Mateus também fala que tinha 2 demoniados lá na região de Gadara. E você vai ver que quando Jesus chega ali, a Bíblia diz que aquela legião de demônios começa a falar para Jesus: veio me atormentar antes do tempo, Jesus Nazareno, sei quem tu és. Então percebe o que ele falou para Jesus: você veio me atormentar antes do tempo? Ele sabe, filho, que já está determinado. Ele sabe que para ele é o lago de fogo. Então percebe, ele achou que naquele momento ali já seria o tormento para ele. Só que Jesus não foi ali para atormentar ele ainda. Jesus foi ali só para libertar aquele homem das mãos dele, do inimigo. Só que ele sabe que tem um tormento preparado para ele, que é o inferno. O inferno é para o diabo e seus demônios. Só que escuta só, olha que negócio interessante. Você vai ver que a víbora, ela pega na mão de Paulo. Só que uma coisa que eu preciso que você dobre atenção. Depois que a cobra pegou na mão de Paulo, a Bíblia diz que tinha um homem chamado Públio. E o pai de Públio estava doente. Públio, ele era o principal da ilha. A propriedade da ilha era de Públio. Só que o pai dele estava ardendo em febre e estava doente. Aí a Bíblia diz que ele chamou Paulo. E Paulo impondo as mãos. Olha que interessante. Paulo entrou, impôs as mãos, depois de orar no pai de Públio e curou. Então peraí. A cobra tinha picado aonde? A mão de Paulo. Só que no versículo de número 8 vai falar que Paulo, ele vai estender a mão sobre o pai de Públio. Então perceba um detalhe, antes de Paulo estender a mão sobre o pai de Públio, a cobra tinha picado a mão dele antes. Então o inimigo sabia que por onde Paulo passava, alguma coisa acontecia. Por isso que o inimigo tentou paralisar Paulo antes. Filho, o inimigo sabe que quando Deus planta você no lugar, Deus vai fazer algo através da sua vida. Por isso que tentou se levantar antes de Paulo estender a mão sobre o pai de Públio. Pode perceber, antes de Paulo colocar a mão no pai de Públio, a cobra picou ele antes, na mão. Você está entendendo? Porque o inimigo se levanta, filho. O inimigo sabe que nós cristãos carregamos a presença de Deus. Por onde a gente passa, acontece alguma coisa. Quando você vai num lugar para pregar, o inimigo sabe que através da palavra que sai da sua boca, uma pessoa pode ser salva. Por isso que ele se levanta. Pode perceber. Olha que negócio interessante. Presta atenção nesse detalhe. Paulo foi pego aqui, ó, na mão. Se você pegar para ler em Atos 19:11, eu já falei isso aqui. A Bíblia diz em Atos 19:11 que pelas mãos de Paulo Deus fazia sinais extraordinários. Você vai ver que lá em Atos 19, a Bíblia diz que Paulo vai encontrar 12 homens. E Paulo vai perguntar assim para eles: vocês conhecem o batismo com o Espírito Santo? Eles vão falar assim: não, a gente nunca ouviu falar. E Paulo perguntou: qual batismo vocês receberam? Eles vão falar: de João. Aí você vai ver que Paulo impõe as mãos sobre aqueles homens e eles começaram a falar em línguas. Então percebe um detalhe, Paulo colocou as mãos dos homens e eles foram batizados, falaram em outras línguas. Então percebe quando Paulo colocava a mão em alguém, alguma coisa acontecia. O inimigo sabia lá em Atos 19. O inimigo via Paulo colocando as mãos sobre os homens recebendo o Espírito Santo. Aí o que o inimigo pensou lá em Atos 28? Eu sei que se ele estender a mão sobre alguém, é curado. Então vou tentar atingir a mão dele antes. Pode perceber que o inimigo tentou atingir a mão de Paulo antes de ele estender a mão sobre o pai de Públio. Filho, o inimigo faz de tudo para a gente não chegar em devidos lugares. Faz de tudo para a gente não fazer a obra. Pode perceber, ele se levantou antes sobre a vida de Paulo. Só que mesmo assim, mesmo a cobra picando a mão de Paulo, a Bíblia diz que Paulo não sofreu dano nenhum. E Paulo foi lá, colocou as mãos no pai de Públio e o curou. Então percebe, por mais que Paulo foi picado, Paulo não deixou de estender a mão sobre a vida de alguém. Por mais que Paulo foi ferido, Paulo não deixou de estender a mão sobre o pai de Públio. Não é só porque está ferido, está machucado, você tem que parar. Não importa a sua dor, estenda a mão sobre a vida de alguém para curar. Paulo entendeu, a cobra até me picou, até doeu a picada. Só que eu não vou parar, eu vou deixar Deus usar minha dor para curar alguém. Está
Você está entendendo? Não, pelo amor de Deus, irmão, presta atenção nisso aqui. A cobra picou a mão dele. Só que a mesma mão que a cobra pica é a mesma mão que ele vai estender para curar o pai de Públio. O que significa isso? Filho, Deus vai usar a sua dor para curar alguém. Talvez você não está entendendo porque o processo é dolorido. A gente não entende porque que Deus permite às vezes a gente passar por aquele processo dolorido. Só que uma coisa que eu quero falar para você: Deus não permite uma dor sem propósito. Você está entendendo? Olha que negócio forte. Por isso que Paulo falou assim lá em Romanos 8,18: considere o sofrimento de agora, porque não há de ser comparado com a glória que ele revelará mais tarde. Paulo entendeu, a cobra me picou agora, vou considerar essa picada, porque eu sei o que Deus vai fazer lá na frente muito maior. Você vai ver Deus usando a mão de Paulo para curar. O que a cobra fez não interferiu no propósito que Deus ia realizar na mão de Paulo. Não adianta, filho. Quando Deus tem propósito, o inimigo pode até se levantar, mas não vai frustrar os planos do Senhor sobre a minha e a tua vida. A Bíblia diz que toda arma forjada contra nossas vidas não prosperará. Só que escuta só, olha que negócio interessante. Você vai ver que por mais que a cobra tentou picar a mão dele, tentou causar dano na mão dele, porque, irmão, a Bíblia fala que era uma víbora, e a víbora naquela época era uma cobra venenosa. Só que o veneno da cobra não teve efeito sobre Paulo. A Bíblia diz que não aconteceu nada com Paulo, nada. E Paulo foi estender a mão sobre o pai de Públio. Então percebe, filho, olha que negócio interessante. Paulo entendeu, a cobra me picou na mão, só que a mesma mão que ela pica é a mesma mão que eu vou estender para curar o pai de Públio. Eu não vou deixar essa dor me paralisar. Eu vou deixar Deus usar minha dor para curar alguém. Deixa Deus usar a tua dor para curar alguém. Jesus, quando sofreu no Calvário, a Bíblia diz que Jesus, ele foi apregoado. Irmão, só que você vai ver que quando Tomé desacreditou, falou assim: eu só vou acreditar se eu ver Jesus mesmo tocar na ferida e ver ele. O que Jesus fez, Tomé? Toca. Jesus apareceu e mostrou a marca. Ou seja, Jesus sofreu na cruz, sentiu dor, mas a dor que ele sentiu foi para aumentar a fé de um incrédulo. Pode perceber, Deus não permite uma dor sem propósito. Não vou repetir isso aqui, pelo amor de Deus, irmão. Olha que interessante, Paulo foi picado na mão. Lá na frente, a mão que a cobra picou, Deus usou a mão dele para curar o pai de Públio. Usou a ferida, usou o machucado de Paulo para curar o pai de Públio. Então percebe, a dor que Paulo sentiu foi para curar alguém lá na frente. E Jesus também sentiu dor na cruz do Calvário. Porque, irmão, foi apregoado. Foi o prego transpassando a sua carne. Olha que interessante. Só que você vai ver Jesus mostrando a marca para Tomé. Sofreu na cruz, mas mostrou a marca para um homem que estava desacreditado. Porque é assim que Deus faz. Deus não permite uma dor sem propósito. Toda dor que Deus permite sobre a minha e a tua vida tem um propósito. Por mais que seja dolorido, tem propósito. Você está entendendo? Só que uma coisa que eu acho interessante, eu vou finalizar minha oportunidade. Lá no versículo número 9, em Atos 28:9, a Bíblia diz que os demais da ilha ficaram sabendo que Paulo colocava as mãos e era curado, e todos foram curados na ilha. Aí você vê que quando Paulo está desembarcando, a Bíblia diz que os irmãos supriram a necessidade dele antes dele embarcar. Pode ler Atos 28, no versículo número 9. A Bíblia fala que antes de Paulo partir, os irmãos supriram o que para ele? Necessidade dele, deram suprimento para ele, deram alimento para Paulo. Por que eles estão dando alimento para Paulo? Porque, lembrando bem, como eu já falei aqui, Paulo ele tinha perdido tudo em Atos 27. Por quê? Por causa do temporal. O mantimento que ele tinha estava no barco, só que o barco foi quebrado, tudo foi lançado no mar, perdeu tudo. Só que antes dele partir, ele vai receber os mantimentos que havia perdido. Então percebe? Paulo não se preocupou com aquilo que perdeu. Deus supriu a necessidade dele. Não se preocupe com aquilo que perdeu. Deus vai suprir a sua necessidade. Jó perdeu tudo. Só que a Bíblia diz que Deus deu o dobro do que Jó perdeu. Por isso que a Bíblia diz, Salmo 37:5, entrega as tuas preocupações ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Jesus vai dizer, olha as aves do céu, contudo não colhe nem semeia, olha como o Pai os alimenta, quanto mais cuidará de vocês, que vale muito mais que as aves. Se Deus, filho, cuida de um passarinho, olha que Jesus falou, olha para as aves, olha para os pássaros, eles não colhem e nem semeiam, e o Pai cuida, quanto mais cuidará de vocês, que vale muito mais que as aves. Oh glória! Filho, você está entendendo isso? Olha Paulo. Paulo tinha perdido tudo em Atos 27. Só que no 28, no capítulo 28, no versículo 9, antes de ele partir, ele vai receber todo o suprimento que ele havia perdido. Para ele se manter. Para ele se manter ali. Não se preocupe com o que você perdeu. Deus há de acrescentar o que foi embora. Fique em paz em nome de Jesus. Entrega suas preocupações ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. O que a Bíblia diz? Lançai o pão sobre as águas.
Lance a sua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Reflita nessa palavra em nome de Jesus. Que Deus fale contigo.